Mariana Miciaja, do Diário do Comércio. Hoje eu estou com a Alexandra Casoni. Ela é sócia da Flormel, uma marca de alimentos naturais e também lidera um movimento de educação empresarial para mulheres. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Mário. Prazer estar aqui com todos vocês. Que bom. Alexandra, se você puder, começa contando um pouquinho pra gente. Você herdou, né, uma marca, um negócio familiar, fundado pelos seus pais, que faziam doces. Você é de Franca, eles fundaram uma marca lá em Franca, né? Sim. Conta pra gente como que foi crescer vendo seus pais fazendo esses doces e o que te motivou, porque você teve um papel fundamental aí em alavancar a marca, né, em expandir, fazer dela o que ela é hoje. Legal. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Eu acho que assim, primeiro eu até brinco que a Flormel ela nasceu de duas vias, né? Primeiro, de uma forma super orgânica e natural, porque é muito dos valores, da essência dos meus pais. O alimentar de uma forma mais saudável, mais natural, fazer coisas caseiras, então sempre foi algo da minha família. E o segundo, por uma necessidade de sobrevivência. Então, a Flormel ela nasce para, de fato, pôr comida dentro de casa para os filhos. Meus pais tiveram 5 filhos. E a jornada, ela começa justamente com a receita da minha bisavó, que era a avó da minha mãe, né? Então, era uma bala de mel. Então, acho que o sentimento, a relação que eu tenho dessa base, dessa estruturação, né? A forma como eles fundaram e tudo nasce, é muito de uma forma genuína, é muito com muita verdade, mas muito trabalho, muita batalha também. Então, eles faziam, meu pai fazia, minha mãe vendia. Era em casa mesmo? Em casa, e aí vai para um barracão onde era do meu tio para alugar, para fazer. E aí eu e meu irmão mais velho, nós íamos para pôr a etiqueta. Na época não era o que tem hoje, né? Eram doces típicos brasileiros com açúcar orgânico. Tá. Então já existia essa consciência do mais natural através do açúcar orgânico, já se entendia que era o melhor que tinha. Tá. Né? E você com quantos anos você participava? Desde os 11 anos. Desde os 11. Não era um trabalho formal, eu falo que eu comecei Claro. a trabalhar aos 15 anos. 15 anos eu começo a minha jornada de trabalho, como promotora, degustadora, vendedora. Mas aos 11 todo mundo ajudava, né? Era uma relação e até estamos juntos, né? Mas eu acho que ver meus pais nesse início traduz muito uma relação de poxa, todo dia dar o melhor, mas fazer com aquilo que a gente acredita. E aí né? Tem frase, meu pai fala, eu sempre fiz aquilo que vocês iam comer. Tipo, meus filhos comerem. Então, eu sabia da responsabilidade nossa, né? E quando que vocês saem dessa bala de mel pra ampliar um pouquinho? Quando já surge... Quando minha mãe vem para São Paulo, ela vem muito nova. Né? Ela nasce em Franca, meu pai já era de São Paulo. E minha mãe começa com a bala, mas era pouco. Então, o ticket médio era baixo, né? De venda. Então, ela fazia pão integral, ela fazia pão de queijo e bala. Tá. Quando ela encontra meu pai, ela engravida muito rápido. Com 2 meses, eles se apaixonaram e tal, aquela coisa. E agora, o que nós vamos fazer? E ela engravida rápido. E aí, não tinha, né? Tinha que dar um jeito. E aí, foi onde meu pai, com a curiosidade dele, que eu falo, meu pai é o líder mais curioso que eu conheço, assim, humano, o curioso. Ele começa a desenvolver doces típicos brasileiros. Então, é bem no início, assim mesmo, mas a história da receita vem da minha mãe, da história da família da minha mãe. E esse ímpeto, assim, sabe, da curiosidade, de fazer o melhor, de expandir, os produtos vêm do meu pai. Tá? A junção de visão de negócio com o produto é do meu pai. Por mais que a bala vem, o produto vem do meu pai. E aí tem toda essa relação. Então, quando eu assumo um papel dentro da Flormel aos 15 anos oficialmente, porque aos 11 eu vendia para os vizinhos, vendia para os amigos, para os pais. Era uma brincadeira para você. Tinha uma responsabilidade, óbvio, né? Inclusive, eu tinha a gente tinha aquele papel que tinha Recibo? Tipo um recibo. Então, eu punha quantos eu vendia por dia, tinha essa relação. Você tinha esse balanço. Tinha um balanço. Mas aos 15 anos eu tinha missão. Né, a missão de... Você já tinha esse entendimento de negócio mesmo? Total, eu ganhava para aquilo, eu tinha um salário. Então, assim, eu não sabia que era sell-in, sell-out, margem, giro. Claro. Mas eu sabia que eu tinha que fazer a venda acontecer. Você executava. E o seu irmão mais velho estava com você nessa? Não. Não. Meu irmão, na verdade, verdadeiramente, assim, até a gente tá criando um canal, enfim... Ele já chegou a fazer um trabalho quando ele passou na faculdade, veio morar em São Paulo, na USP, de vender alguns produtos. Eu mandava uns folders, né? A gente mandava para ele vender. Mas nunca... Ele é de uma outra linha de trabalho, enfim, também político, enfim. Então, ele nunca quis seguir e tá tudo bem, né? Então, assim foi.
E aí eu acho que o resumo, para que todo mundo compreenda, eu acho isso bem legal, é que meus pais me deram a oportunidade, assim, né? Eles criaram os fundamentos, os valores, criaram os primeiros produtos, criaram, né? Fundaram essa história. E aí vem eu querendo transformar ela. Você foi atleta um tempo, Eu fui atleta há É. muito tempo, né? E até minha filha nasceu. Mas né? você pensava assim, vou ter esse momento de como atleta Não. E depois Nunca vou pra pensei. Formel. O Foi esporte, acontecendo. não, o esporte para mim era uma fuga, de certa forma, assim, era uma compensação de... cada um tem suas histórias, né? Meus pais tiveram 5 filhos, a luta não foi fácil. A estruturação começou depois do 4º filho. Né? Então, tinha toda aquela relação. Eu cuidava dos filhos dos mais novos. Eu estudei, quase toda a minha formação foi escola pública. Então, eu acho que o esporte foi onde eu me encontrei, assim, aquele momento. E eu performei muito bem, né? Eu sempre fui muito focada, determinada. Então, como você vai vendo o resultado e você gosta, tem aptidão, as coisas vão acontecendo. Mas nunca foi para fim profissional ou carreira. Né? Por mais que eu tenha me inscrito e feito muitas provas, né? Cheguei a fazer várias provas de triatlon, mas nunca foi para um estímulo de carreira, não. Nunca foi. Eu sempre quis empreender. Eu ia fazer administração. Isso que eu ia te perguntar. E minha mãe conta essa história para todo mundo, inclusive. E aí eu queria fazer FGV, São Paulo. Tudo certo. Aos meus 17 anos. Não passei. Fiz a prova, não passei. Falei, vou fazer cursinho e vou prestar. Vou fazer 6 meses, fazer um intensivão. Já trabalhava. Então, eu fui exatamente fazer à noite. Quando fui no segundo dia do cursinho, eu voltei e falei, mãe, não vou fazer administração. Ela, mas por que não? Eu falei, eu vou fazer nutrição, tem aqui nas proximidades, eu não vou parar de trabalhar, porque se eu for, eu vou ter que ficar muito tempo, não sei se eu volto depois. E eu sei que a minha missão é na Formel. E a gente tinha acabado de fazer uma transição do primeiro rebrand, que era de doces Formel para Formel Alimentos Saudáveis. Já foi isso antes de você entrar? Não, então. foi na hora quando eu entrei. Tá. Exatamente. Não, porque eu entrei com os 15, né? 17 eu já tinha 2 anos. Eu tava no fluxo, né? E aí, a minha mãe fala, não, você tem que ir para São Paulo, vai fazer uma faculdade. Ela nunca quis prender a gente ali. Entendi. Mas eu não tinha escolha, assim, não cabia nenhuma opinião. Já tava em você. Essa é muito Alexandra. E aí, eu me matriculei, eu fui fazer. E aí, quando eu entro na nutrição, eu já sabia que não era clínica, eu sabia que não era área hospitalar. Eu sabia que ia me ajudar na parte da comunicação e um olhar estratégico para produto. E foi fundamental, assim, foi transformador. E eu nasci no dia do profissional nutricionista, 31 de agosto. Era pra ser, então. Era pra ser. Então, acho que nesse momento a minha mãe entendeu que ali era a minha missão, assim. E foram 21 anos, né? E você teve essa abertura dos seus pais de entrar, tomar decisões? Mário, eu acho que até é demais hoje, compreendendo um pouco todo o percurso, porque a gente acha que 21 anos, mas foram... os ciclos foram rápidos. Foram consistentes, mas foram rápidos. Então, os meus 15 aos meus 20, eu vivi literalmente vendas, produção, muito um olhar mais técnico dentro do negócio. Aos meus 21, que eu casei com 22, eu começo a entrar na direção do negócio. Nova. Aí meu pai e minha mãe saem do negócio, da operação aos 22 anos. Eu tenho 22 anos. 22 anos. Você estava na faculdade ainda? Eu estava formando. Quando eu formei em 2010. Formei. Nossa. Hoje nós estamos em 2024, 14 anos atrás, né? Sim. Então, 20 anos, exatamente esse período. Então, eu formo... Eles confiaram mesmo. Confiaram muito. E vieram os seus ônus e bônus. E era só você, não tinha outro irmão? Não tinha nenhum outro sócio? A minha irmã, ela entra, ela fez 6 anos de companhia, ela entra... Já era CEO, onde eu contrato, ela já reporta para mim. Eu já estava montando um board de diretores, ela entrou como coordenadora, foi subindo até ser uma gestora mais sênior. Ela se especializou, ela cuidava do RH, líder de RH de pessoas. Então, ela fez psicologia, ela fez gestão de nova economia, projetos. Então, ela vem e incorpora o time. Mas o olhar de quando lá atrás, ninguém nasce CEO. Ninguém nasce empreendedor e ninguém nasce empresário. Tem toda uma preparação e a prática te ensina, enfim, vários outros reflexos de preparação também. Então, naquele momento, eu entendia que eles viam quão preparada eu estava para assumir a missão de paixão, comprometimento. Eu já tinha passado por muitas coisas. Porque a faculdade de nutrição também não ensina nada disso, né? Não, mas aí tem várias... Não que alguma ensine, eu divido a minha carreira
em 6 ciclos, né? Então, eu tive o ciclo de vendas, que foi rápido. Depois eu tenho um ciclo de indústria e eu tenho 18 formações técnicas. Físico-química, análise sensorial, me especializei em chocolate. Hoje nós temos o chocolate zero mais vendido do Brasil. É o bombom zero mais vendido do Brasil. Mas eu descobri aos 15 anos, quando eu ia fazer degustação, era demonstrar o produto. Vou te explicar por que a competência técnica ela exigiu que eu tive que fazer, porque ninguém ia fazer por mim. Então, aos 15 anos, eu ia demonstrar o produto Em mercado. de 10 pessoas, 7... no varejo, supermercado, ponto de venda. Cada 10 pessoas, 7 gostavam de doce de leite e 4 gostavam da cocada, com açúcar orgânico. E eu falava com eles o que eles gostavam. Todo mundo gostava de chocolate, todo mundo gostava de chocolate. Eu falava, eu tenho que fazer chocolate. Eu falei, pai, eu vou fazer o melhor chocolate do Brasil. Tanto que o desenvolvimento dos doces é tudo do meu pai. Ele quem criou. Vem a bala da minha mãe, que era a receita, mas o criador, meu pai. Meu pai foi pessoa de... Ali foi o ponto, da sua mãe foi o ponto de meu pai é partida, né? extraordinário em desenvolvimento. Ele foi o meu grande líder, assim, em desenvolvimento. Aí ele... E eu, quantos e quantos tachos já. E o pai, experimenta isso, pai, valida esse processo. Pai, vê. Então, ele era o meu líder de produção. Por mais que eu tenha feito vários cursos. E ele, a história dele antes dos doces, qual que era? Meu pai parou na quarta, Onde sexta é que veio série. isso? Ele terminou o supletivo, a gente fala isso, quando com o quarto filho. Nossa. E meu pai, quantos inúmeros engenheiros não foram lá para conhecer ele? Mas eu falo para todo mundo, assim, não é o que eu aconselho para todo mundo. Claro, mas é a história dele. É uma situação que aconteceu e deu muito certo, mas o quanto ele estudava, o quanto ele não era dedicado, ele era nas bibliotecas, ficava atrás, nas feiras, congressos. Então, ele era essa pessoa. Correu atrás. E depois, acho que foi para ele foi um desafio, e depois, quando ele sai. Você fala, pai, como você conseguiu desconectar jovem ainda, sabe? Eu queria outras coisas. Meu pai gosta de fotografar, ele é muito artista, ele gosta de outras áreas, sabe? Ele não gosta de falar de negócio, ele não gosta de... Ele é muito desapegado. Ele é a parte criativa do muito negócio criativa, mesmo, então. muito criativa. Então, ele foi meu grande líder. Então, quando eu escuto chocolate, eu falei, eu preciso de entender chocolate. Ou eu vou contratar alguém que tenha essa competência, ou eu vou terceirizar o processo. Mas como nós já retínhamos a competência de indústria, o seu modelo mental passa a pensar que você precisa ser full service. Você vai pensar no processo de pesquisa, você vai pensar no processo criativo, no processo de produção, e você vai ofertar para a própria Luísa. A Helena fala, vocês foram muito doutrinados com o olhar de indústria. Quando, 22 anos, eu entro pro mercado, eu vou abrir o varejo, eu vou conhecer... Aí eu fiz uma virada, assim. Falei, nossa, por que a gente demorava tanto? Por que põe tanto dinheiro em máquina? Meu Deus, por que tanto esforço? E vocês abriram um nicho, né? Porque até então era o diet que ele se encontrava, era uma coisa aí o meu ponto, bem engessada, né? De doces com açúcar orgânico, passa a ser formar alimentos saudáveis. A gente lança a primeira linha zero. Na ocasião era diet para diabéticos, né? Que era uma coisa de... Tinha o Celanad, tudo aquilo. Sim, era uma alternativa para uma doença, né? Eu nunca tratei como doença, sempre trabalhei... Ou não o de vocês, mas o que a gente encontrava no mercado. Tanto que essa era a objeção. Sim. É ruim e tal. E aí, onde eu venho a virada? Tipo, todo mundo fala, Alexandra, como é que você conseguiu transformar? Eu falo que a minha tese com a Formel, hoje a minha tese em educação empresarial é outra tese. Hoje, com tudo que eu vivi, que eu transformei, eu consigo preparar outras empresários, negócios, mas aqui eu transformei uma empresa de nicho, Sim. Eu transformei produtos, eu criei 96 produtos. Eu transformei o segmento, eu transformei o varejo, porque eu ajudei muito. Esse dia eu até postei até o print. Fiz um Carrefour, ajudei na 4 mãos. Nós fizemos todo o gerenciamento de categoria no Corredor Saudável. Fui convidada agora pelo GPA. Corredores, pois é, coisa que não existia. Mesmo eu não estando mais na operação da Formel. Eles me querem para ajudar. Por tudo que eu vivi, eu desenvolvi a maior comunidade de profissionais nutricionistas. Eu trabalhava B2C, B2B, P2P, que é o profissional. Então, através da comunicação. Então, eu fazia com que eles entendessem sobre uma análise centesimal, um rótulo, a parte de legislação, parte de informativo, o que uma indústria, uma marca tem que fomentar e tem que levar para o profissional. Então, eu fui desenvolvendo pilares que, com a minha competência, com o dom que eu acho que nasce na minha família, o entendimento do segmento, a nutrição e a vivência prática, foi onde eu fui transformando o negócio. Né? Mesmo com os meus erros, né? Porque houveram eles também no meio do processo. Mas eu sempre fui buscando a capacitação. Né? Então, eu fiz a Manaqueia, fiz Metanoia, fiz gestão de nova economia, me especializei em liderança educadora. Tive bons mentores. Né? O Júlio do Campos, que é um presidente da Unilever, hoje toca o Compre Agora, que é a maior operação digital. Então, eu fui buscando pessoas para me ajudar, né? Falando em erros e acertos, tem algum produto que vocês já pensaram, testaram e não deu certo, que você imaginou que seria um sucesso?
Já. Eu tenho duas relações que eu gosto de contar e hoje até consigo só passar isso como ensinamento, porque eu tenho a prática, que primeiro a gente não tem que ter apego, né? E primeiro a gente não, e segundo a gente não cria produto. Eu não podia criar produto para mim, tinha que ser produto para o cliente. Então, meus dois erros, os dois maiores erros que eu tive na minha jornada de inovação, produto e desenvolvimento, foi o primeiro um produto que deu muito certo, ele estourou, um brigadeiro com nibs de cacau. O brigadeiro era incrível, eu fui para fora, entendi o consumo, falei, brigadeiro, produto que culturalmente o brasileiro ama, é daqui, tarará, vou fazer o brigadeiro. A gente acabou de voltar de um congresso de fora e fiz, e falei, vou fazer ele mais saudável, que sempre a Formel entrega só coisas boas, que é o mais natural possível, o simples, o complicado. Vou fazer com nibs de cacau. E eu não fiz um estudo aprofundado do nibs de cacau, porque ele não criava barreira quando você cria contato no processo, né? Onde você rola a massa do brigadeiro, no caso, é tudo feito maquinário. E o nibs, o shelf life a gente sempre colocava, que é a vida útil do produto, a validade do produto, né? A gente coloca sempre uma média do que a gente tem de estudo de estufa. Então, eu coloquei uma média aproximada, mas eu tinha um histórico da massa do produto e coloquei mais do que deveria. 6 meses, o produto começou a vencer com 3 meses, ele embolorava. Por causa do nibs do cacau. Por causa do nibs de cacau. O cacau, não é o nibs, o cacau é um alimento, ingrediente extremamente de potencial, de bolor. De bolor, né? Extremamente. E o nibs, quando ele estava em contato, ele ficava muito vulnerável. O ar, o oxigênio, tudo que tinha ali. E aí, naquela ocasião, nós tínhamos vendido tanto volume do produto. O produto foi tanto sucesso, que ele era muito bom. Que, de repente, começou a voltar. A gente fazer um recall gigantesco. Ou seja, a minha ansiedade, a minha vontade, da visão do... Não anula a visão que eu tinha da oportunidade. Mas, naquele momento, eu entendi que ele caberia um estudo, o quão bom ele era. Ele poderia ter sido... E ele acabou sendo... Gerou um trauma, porque é um produto que foi um sucesso, foi um trauma. Então, eu lembro que voltava daqueles clientes gigantes de varejo, Carrefour, de lojas americanas lá, e eu falava, meu Deus do céu, que desespero. Então, foi frustrante, foi perda, foi energia, foi dinheiro, foi tudo isso. Corrigimos ele tá ativo até hoje, mas hoje ele não é nibs de cacau. Eu tive que desenvolver, junto com a Calebu, um granulado, o menos pior possível, por conta da gordura. E conseguimos, com adoção de 100% natural tamatina, mas ele levou 1 ano para esse processo. Então, aprendizado, perdemos 1 ano, mas ganhamos aí um bom posicionamento de um produto. Legal. Esse foi um aprendizado incrível, técnico, e mais pela ansiedade e maturidade profissional, que eu considero assim. O segundo, já não. Eu tinha uma bagagem já gigante, eu já era CEO, já estava quase já uns 7 anos já operando, e uns 5 anos já estava, exatamente. Eu quis desenvolver uma nova categoria. Muito estudo, muita leitura, já totalmente diferente. Só que aí o erro foi fazer algo muito voltado para mim. Assim, eu entendia como eu tocava muito com a linha de frente com os profissionais, entendia o nicho do nicho. Talvez a frase principal, eu não talvez compreendi o tamanho que a Formel já era. E quando eu falo isso, não é o tamanho só de faturamento, não é o tamanho... Não. A Formel, ela começou a trabalhar quando eu falava, eu vou abrir todos os canais, eu quero a Formel de Norte a Sul do Brasil. Quando a gente punha uma linha de produção, desenvolvia um lançamento, a gente já tinha que comportar pensando nessa totalidade. Quando eu penso em um produto muito, muito nicho, são outros modos operantes, é outro giro. É uma outra condição para o seu time, é uma outra filosofia. E eu criei um produto extremamente mais de grão de bico, chip de coco, ervilha, assado. Cheguei com o projeto de fora, estudamos, criei uma linha de produção. Ficamos 2 anos e meio com essa linha. Ela vendeu muito, muito. Porque o produto era incrível, assado, só com azeite, né? No caso, tipo único por conta... Só que o giro dela era infinitamente menor. O esforço para vender ela era infinitamente maior. Aí exatamente quando o fundo entra no negócio, compra 17% do negócio, olhando todos os dados, eles colocaram, Alexandra, você criou um apego com a linha. A linha é incrível. O produto é demais. Posicionou demais a Formel. Posicionou muito. Até hoje, várias, inúmeras pessoas profissionais, varejo sentem falta da linha. Mas olha o esforço e retorno, olha esse esforço e retorno. Pra sustentar olha a margem que tá ficando pra gente no final.
Tá. para sustentar um produto. Então, o produto talvez eu poderia, talvez hoje, vender ele até para outro negócio, para outra empresa, Sim. porque ele foi estruturado, ele foi criado, Virou foi uma criado coisa à processo, foi parte. validado. Mas para a Farmel, não. E aí o cliente da Farmel não era aquilo. Esse cliente ali que é saúde com muito sabor, muito sabor. Aqui é um público um pouco mais exigente com a parte da saudabilidade, mais raw, Tabela mais tabela nutricional nutricional mesmo. e tal. Então, acho que isso foi muito bom. Pagamos um Legal. preço grande. E eu Trouxe acho que bastante ali, aprendizado. muito aprendizado. E depois disso, nunca mais. Nunca legal. mais. Nunca mais. Assim, nunca mais. Eu Foi só amadureci acerto. de um dia. Também, né? Mas assim, eu sou apaixonada na linha até hoje. E não tem nada a ver com ser salgado, porque ia falar, Salga- não, a flor mel, ela é Também, porque ela também, é doce, não também, tem jeito. não, também. Pode ser. Pode ser também, mas não era isso. Não era isso. Ela entrou Gostava muito muito rápido. A mesmo. marca era tão forte, a marca é tão forte, que quando a gente lança, eles apostam de imediato. Então não tinha, não, categoria salgado, vai ficar em outro espaço, as pessoas até a jornada do cliente. Não havia essa situação. Pelo contrário, tudo meu demais. É giro mesmo. Quantas pessoas. Pega a continha. Eu gosto, acho que eu sou técnica de engenharia de alimentos. Falo que a engenharia ela me ajudou a pensar muito em processo e equação assim. Se a cada 10, 7 gosta de doce de leite, a cada 10 gosta de cocado, óbvio que tá aí a conta do aí. giro e demanda. De cada 10, 10 gostam de chocolate. Não tem. 10 gostam de chocolate. Eu nunca vi alguém falar que não gosta de chocolate. Fala assim, não sou, consumo todo dia, mas todo mundo gosta de chocolate. Quando a gente olha o grão de bico assado, cada 10... Tem gente que nem conhece, né? Tem gente que fala assim, grão de bico bico, assado? Ervilha assado? É. Tem gente que nunca comeu, Você tá entendendo? é bem mais complicado. Então, o nicho Você não fecha muito. Aí o esforço para você trabalhar. Eu Então, imagino. é mais ou menos isso, assim, sabe? Legal. Falando um pouquinho como consumidor agora, se você procura a marca no mercado, você encontra. Mas no Canal Farma, pra mim ela é um negócio, eu não sei se é onde posicionam ela, mas ela é muito presente, assim. Pra mim é uma coisa muito... Tá ali, Latente, né? sabe? Isso foi uma coisa intencional de vocês? Aconteceu? O canal é realmente mais relevante do que o restante do varejo? Não que ele é relevante, ele é importante. Quando eu entendi o Canal Farma, talvez muitos, acho que eu também nunca contei isso, mas o Canal Farma vem de uma oportunidade de um teste que eu fiz e deu muito certo. Eu abri o primeiro para exportação, mesmo que pareça irônico, mas foi Venezuela, e deu muito bom, isso em 2012. Muito bom, deu muito bom, assim, por 3 anos foi o nosso maior cliente. Você começou com um produto ou já com... Não, comecei naquela época eu comecei só com 5 principais produtos. A gente sempre pensa mix por canal e os que mais vendem. E eu abri a Venezuela como distribuidora e aí começamos a desenvolver, comecei a treinar o time, abri o mercado e a gente abriu a Farma Todo, que fica em Barquisimeto, né, dentro da Venezuela, que é uma farmácia muito grande, com muitas lojas. A gente começou a vender muito, muito. Bacana. E eu falei, gente, Canal Farma, deixa eu ir lá pro Venezuela. Fui pra Venezuela. Isso quando? Em 2012. 2012. Cheguei na Venezuela, fui treinei 8 profissionais nutricionistas, fui fazer visita clínica, fui nos clientes abrir junto com a Sarahi. Era uma mulher, a dona da distribuidora. E aí, quando eu chego no Farma, eu entendi a conveniência. Eu entendi que ali estava a oportunidade de falar, peraí, eu posso vender saúde com sabor dentro do checkout. Tá. A Farmel é o checkout, poxa, porque a Farmel vende restaurante, vende padaria, vende... Sim. E eu não sou tão forte, até então nós não éramos nem forte em prateleira. Falei, gente, por que eu não faço um projeto por Farma Brasil? Aí eu fui entender, eu sou muito curiosa, foi do meu pai, assim, eu sou muito, muito. Tanto que eu falo muito, eu sou detalhista. Aí eu falei, qual é o país que mais, a maior referência à Farma? Alemanha. Fui na Alemanha, fui fazer um estudo para entender. E aí, tive todo o entendimento e falei, qual é a associação no Brasil? Porque tem APAS, tem Abras. Eu falei, Abra Farma. Falei, vou na Abra Farma. Fui expor sem ter dinheiro para ir. Não vou falar que não tinha dinheiro para ir, mas era apertado, não tinha um orçamento, não tava no budget. Falei, vou nessa... Eu lembro direitinho, minha mãe tava... Eu já tinha assumido como CEO. Então, eu tava no meu primeiro ano de mandato. E já veio com essa. E vim com essa, e dinheiro, e o metro mais caro para quem conhece de feira, mais caro que a APAS, Naturaltec e tal. E fui pra Abrafarma. Quando eu chego na Abrafarma, eu mais uma pessoa, foi eu mesma degustadora, eu pus o planograma nosso, todo o nosso mix atrás e simulei um check-out de fotos, de coisa. Eu fiz com o meu time criativo de marketing e foi muito sucesso.
Foi muito Todo sucesso. mundo entendeu ali. Porque nunca ninguém tinha feito nada É. pensando específico. E eu falo assim, qual foi o sucesso do Pharma? Foi a preparação, foi a estruturação, foi o entendimento. Foi entender que eles tinham que ter giro, a marca tinha que passar uma credibilidade ao ponto de ter giro e seu produto tinha que entregar uma margem. Porque eu não tinha dinheiro para pagar para estar lá no checkout, no check stand, ou ali no Papa Filho. Não tinha como. Então eu falei, eu preciso ser interessante para eles me notarem. E já batendo ali com marcas bem, com indústria. Para a indústria. E aí né? eu acho que são 3 grandes aprendizados. Primeiro, se prepare, entende, tem entendimento do mercado, do segmento. Segundo, você precisa ser notado. Você precisa ser notado pelo cliente, o consumidor que vai ali na porta. Como que eu vou mostrar o quão interessante é? E segundo, você tem que estar preparado com as respostas técnicas, no sentido de margem, preço, player, porque senão a tese não fecha. E eu fui com esses 3 muito estruturados. E eu lembro que eu saí com tanta agenda, na época era cartão, e eu peguei nos Estados Unidos, que tem a Expo West, tem a maior feira do segmento saudável, tudo eu pegava, eu aprendo muito, né? Eu pego muito rápido, sabe? Eu falo uma coisa legal, eu falo, nossa, que a gente já entendeu. eu modelo rápido, aplico e vou. E aí eles faziam um folderzinho que punha, grampeava o cartão e punha se era distribuidor, representante, lojista, consumidor final, profissional, e punha o combinado. Eu saí com... Eu tenho uma foto, eu preciso até postar essa foto. Tem uma foto que eu saí com o negócio assim, todo mundo se interessou. Queria. Aí o comprador ia, trazia o GC, gerente de categoria. Aí, não, tem que trazer, eu conheci o dono da Venâncio, eu conheci o dono da Wallace, conheci o dono da Araújo. Aí, só conheci os diretores, os maiores eram os executivos, Das mas redes. os menores, os donos vão lá, assim, sabe? Tem os eventos deles, não sei se já foi. Sim. E você já deve ter passado por isso. E aí eu falava, meu Deus, e aí eu entendi o Pharma. Então, eu acho que o sucesso do Pharma foi entrar com humildade. Porque eles viram que eu era dona, eu tava ali servindo, mostrando. E eu falava, E eles tem ficavam muitas redes que encantados. são familiares também, né? Acho que Muito. bate também essa... Mas óbvio que o produto tinha que ser bom, óbvio que claro, E eu claro. falava, ó, eu tô nos maiores segmentos saudáveis. Você não entrega saúde com sabor. Eu não falava você não entrega doce de leite, cocada. Não era isso, bombom. Claro. E aí tem uma virada, Mari. Eu me formei em 2010, entrei para fazer técnica de engenharia, me especializei em chocolate e começo a desenvolver a linha de chocolate da Farmel. Quando eu começo a desenvolver a linha de chocolate da Farmel, eu lanço junto com o meu movimento do Pharma. Quando eu lanço junto, eu dou 2 grandes boom. Sim. Porque quando eles viram o bombom, e eu falei pra eles, olha, o bombom tá vindo com tudo. Não tem. Eu fiz com os meus cremes de avelã. Uma máquina alemã, a gente faz, todos os recheios. Então, não existia nada. Só tinha, na época, que eu não posso deixar de reverenciar, tinha diate, mas era pra diabético e não tinha recheio, era maciço, o chocolate. O bombom, e eu venho com tudo, com sabor, com cor, com explosão, com talmatina. Uma embalagem linda. Até arrepia. E aí foi assim, eu tive que ter segundo, terceiro turno, aquela coisa loucura. E, nossa, foi incrível. Vê que tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, foi a junção de muitas coisas, né? Foi toda uma preparação de... Assim, eu nunca tive respostas de intuição, respostas criativas e nem técnica sentado na indústria ou sentado com a bunda na cadeira no computador. Sim. Não foi isso. Não foi isso. E aí, você ficou 9 anos como CEO. 9 anos. Né? Isso foi em 2012, 2018 ou 2017 você decide que vai entrar um fundo, é isso? Na verdade, 2018 foram vários marcos, né? 2018, nos últimos 4 anos, 18, 17, 16, 15, a Farmel crescia a média de 40%. Estourou. A gente começou com um posicionamento grande, a gente sempre trabalhou com capital próprio. Simples, porque nós nascemos sem nada, né? Então, assim, e somos simples, assim, toda essa relação. E aí, quando entra 2018, mais um golaço. E aí, depois aqui, foram alguns gols, assim, sabe? Vem a linha mini, eu também volto de fora, tá vendo? Sempre de fora. Inspiração. E aí, moldo pra cultura do Brasil. Mas essa linha mini, porque eles já eram uns bombonzinhos, né? Não. O bombom é aquela do display unitário que você compra lá no checkout, checkstand e vai, to go ali e tal. Aí, quando eu vou pra fora, e aí foi onde eu me posicionei muito com os key accounts nacionais, porque eu não tinha volume. Então, não tinha representatividade como eu tinha no Pharma, como eu tinha nos distribuidores. Então, eles gostavam de mim, gostavam do meu produto, gostavam da minha marca, mas no final, eu pagava pra estar lá. A conta dava pouco, porque o varejo é duro.
É duro, gente. E o preço, né? Sobra nada pra você. Você tem que Você pagar comparar o o valor do contrato. seu bombom com... E eu ficava, gente do céu, eu vou pra food, eu preciso de produto de recorrência, meu Deus, preciso ter volume e tal. Quando eu volto, eu entendi que ia entrar com tudo a linha do Grab and Go, o To Go. Tá, Embalagens maiores, ainda mais lá é bem maior e tal. sim. Fiz, gente, Grab and Go, de gancheira e tal, vou fazer alguma coisa. E aí eu falei, o que o Brasil mais consome? Fui fazer leitura de close-up, que é leitura de farm, fui fazer leitura de tudo que é leitura de Nielsen pra entender. E falei, os chocolates tradicionais eu não tenho. Prestígio, Charge, Sneak, o que a gente pode fazer? E aí a gente começa, em tempo recorde, pegar o que a gente tinha corn, a gente já tinha cocadinha, só transformei, Sim. deixei o coco mais picadinho, doce de leite, deixei caramelo. Comecei a fazer e lançamos a linha do Grab and Go. E comecei a apresentar previamente, em primeira mão, para os varejos. Falei, ó, ticket médio vai aumentar, a pessoa vai abrir ziplock, né? Estourou. Aí eu fiz aqui em São Paulo, na casa do Osformel, contando a nossa história, conectei tal, levei mídia, levei isso, levei aquilo. E aí, naquele momento, foi um caos, assim. Eu tive que ter terceiro turno do dia pra noite, eu tava indo viajar pra uma feira, eu tava grávida. Assim, um caos. A fábrica sempre em Franca. Sempre em Franca. Tá. E aí, naquele momento, eu falei pro plano, nos próximos 3 anos, a gente não consegue continuar sustentando com capital próprio. A empresa tomou uma outra dimensão, ou nós vamos tomar uma dívida, ou nós vamos ter que ir para um caminho do meio, que é buscar um sócio estratégico. É tudo você sozinha. Não tinha ninguém ali. Você não tinha pra quem olhar, pra quem... Assim, esse é um lado duro, assim. Eu falo muito com o Flávio, né? Hoje, Flávio Augusto, sou sócio dentro da Mentor League Society. Tava com ele agora em Buenos Aires. Mas eu falo que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, do acesso que eu tenho, da informação, esse respaldo, eu teria feito muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes. Mas tá tudo bem também. Acho que por uma questão de... quem eu buscava informação, quem validava. Então, assim, também eram as condições que nós tínhamos, né? Então, a nossa sorte, falar nossa, porque uma família, todo mundo que tem ali, né? Eu sou sócia, eu tô ali na empresa, é que eu encontrei pessoas boas, assim, sabe? Então, eu falava, poxa, vou começar o movimento de M&A. Aí o Alexandre da Mãe Terra, que vendeu pra Unilever, é meu primo. E a gente se dá muito bem. Não acredito. Sim, meu primo. Olha só. Então, Ale, poxa, eu sei que você está nesse movimento. Ele tinha acabado de oficializar a venda para a Unilever. E eu tava o meu mentor era o Júlio, que virou chefe dele por um tempo, né? O líder dele ali, o chefe líder. E aí eu falava, eu preciso começar a M&A, tem muitas marcas procurando, eu não quero vender ela 100%. Mas meus pais falam, meu Deus, você já são outro sentindo mundo. Que tomou uma proporção que não dava mais tal. conta. E aí ele, Ale, busca esse advisor, vamos aqui, vai lá, narará. Então, eu fui buscando, fui dando meu jeito. O empreendedor dá o jeito dele, né? Assim, a resposta nunca chegou pra mim. Eu sempre tive que buscá-la, eu sempre tive que preparar, eu sempre tive que entender e tal. Então, essas coisas foram caminhando assim. No momento da decisão, a gente decidiu para o caminho de buscar um sócio estratégico, não majoritário, minoritário, que a gente não perdesse nossa essência, nosso poder ali de decisões. Acho que uma decisão, não posso responsabilizar muito meus pais, acho que no fim acaba sendo um pouco mais minha, né? Acho que isso, com o tempo de terapia, a gente vai entendendo também que... Porque por muito tempo, mas nós tomamos. Aí minha mãe fala, Alexandra, mas na hora que você falava era eu. Aí agora, gente... Mas é um peso, né? Mas hoje eu entendo que foi muito mais óbvio, mais uma decisão minha. Mais pessoal, assim, de uma análise. Tinham outros fundos interessados, tinham outros grupos, talvez mais sinérgicos. Mas com uma relação, porque tudo tem um bom e ruim, né? Não tem isso. Acho que o lado bom acelerou muito o nosso percurso do digital. Então, eles deram muito acesso para eu aprender, uma visão muito extraordinária. O olhar de vendas sempre agrega, porque eles são... Ainda mais a Luísa é muito vendedora e tal. Mas não tinha sinergia, né? Varejo. Então, o entendimento do segmento. Achei que o volume... Tipo, aconteceu isso muito também com a Lê. Né? O Júlio me fala. Eu posso falar isso porque ele fala. Lê, eu achava que Mãe Terra, quando a gente comprou, põe onde o almo vende. Voltou tudo. Assim, né? Voltou tudo. Voltou. A estratégia é outra. A estratégia é outra. Então, quando entra a Alexandra, e aí vem um pouco de falar, poxa, agora eu quero aprender também, né? Um conselho, eu quero entender. Então, eu respeitei muito esse processo de reportar para um conselho administrativo, né? Virou uma SA e tal. Mas, ao mesmo tempo, também eu poderia ter resguardado um pouco o entendimento do segmento, assim, não abrir mão, né? Então, tem esses ônus e bônus, né? Mas até 2018, porque a operação acontece em 2019.
Tá. Então, assim, 2018, fecha o ano, incrível, maravilhoso. 2019, mostro planos para os próximos 3 anos, vamos precisar de um caminho diferente. Rapidamente, foram 6 meses, eu toquei 100%. Eu tinha acabado de ter minha filha, ela tinha 3 meses. E você Eu vinha pra cá com meu marido de São Paulo. Eu fazia uma reunião. Falei com mais de 20 fundos, falei com 5 multinacionais. Eu fazia uma reunião, eu voltava, ele ficava tudo brigadeiro farinha, né? Fica tudo ali. Aí eu tinha que descer, dava mamar, ficava um pouquinho, dava uma hora de intervalo, voltava, fazia uma reunião. Então, assim, imagina meus hormônios, minha cabeça. Olha, uma loucura. Foi uma loucura. Uma loucura. Mas assim, a decisão de não ser mais a CEO partiu de você? Ou não, veio do conselho? Aí 2019 entra o fundo. A gente passa por esse processo da pandemia. Aí 2022 fecha o ano. 2022 foi um ano que a gente começou a recuperar da crise da pandemia, foi muito dura pra gente. Ela foi boa porque depois 22 a gente começa a trazer os resultados, 25% do digital. Aí a recorrência, os leads, tá ali, né? Então isso foi ótimo pra gente. E aí, só que já tinha muito desgaste, assim, a gente tentou rotas, aí não é o quem, é o conselho, enfim. Vamos pra broker, tudo que a gente tentou não deu certo. Vamos ficar sem inovar 2 anos, porque a gente tem que focar em canais. E aí, inovação sempre a gente cresceu 15, 20% com inovação. Foram muito associados à novidade, né? Então, eu acho que posso falar só por mim, posso falar por mim, eu abri mão de muitas coisas. Eu comecei a me desgastar muito. Muito. 2022 entreguei, eu acho que pela Luísa houve uma decepção do fato de eu ter saído. E aí, poxa, o jeito que o que foi vendido lá, o plano e tal. Mas, no fim, é uma empresa familiar, né? Então, assim, no fim, eram muitas pessoas. E aí, naquele momento de 2012, eu me especializei em liderança educadora. Então, eu já tinha convites, eu já tinha projetos, mas que a Fermel foi minha primeira filha, eu falo, né? Depois a Maria depois, óbvio. Muito envolvida, né? Era uma simbiose, assim, né? Então, eu não conseguia nem me enxergar fora. Imagino. E aí, eu comecei a me enxergar um pouco fora. Fez se eu pudesse ficar num outro papel, só de um outro chapéu, né? Óbvio que é difícil, foram 6 meses de preparação, né? Foi de janeiro a julho, agosto, eu já não estava na operação mais. Foi rápido, mas ao mesmo tempo, por exemplo, meu time inteiro, todo o time que eu montei tá lá. Uma pessoa só, comercial, que não foi. Aí agora a gente tem, né? Não tem problema nenhum falar, a gente já pronunciou e tal. A gente acabou, o CEO que a gente contratou não deu certo, não foi legal esse ano, não foi bom. Mas não só, várias questões, alinhamentos, etc e tal. Então, não deu certo. E aí agora nós estamos revisitando, né? Do meu lado, né? Assim, eu deixei claro, eu também falo isso abertamente, porque eu acabo que toda hora as pessoas me perguntam, eu não tenho intenção de voltar para a operação. Não tem. Por mais que o próprio time peça, por mais que, poxa, você tinha que estar aqui, poxa, a gente sente falta, os distribuidores, os clientes me ligam. Você encerrou esse ciclo. É como se eu me encontrei também, assim, sabe? Porque questões familiares só cada um sabe os seus, né? Só cada um sabe esse lugar. Então, tudo que eu também desenvolvi óbvio que eu continuo levando a Fermel para todos os lugares. Todo lugar que eu vou, eu sou speaker da Fermel, né? Eu represento a Fermel, Sim. eu falo pela Fermel. Então, todas as oportunidades eu levo Fermel. Mas eu não estou no dia a dia, né? Então, eu sei que o dia a dia que muda. Sim. Eu sempre fui vendas, eu sou uma pessoa que pulsava vendas. E aí acabou que a gente também trouxe um perfil bom, mas que é um perfil de outro perfil. Ele não é vendas, ele não é inovação. E tudo que eu era, a gente trouxe uma pessoa oposto. Porque a gente falou, bom, onde a gente está vendo oportunidade, então nós vamos trazer. Mas aí perdemos o nosso core. Sim. Então agora tentando chegar a essa equação. Mas agora eu vou estar próxima. Eu falei que eu vou assumir agora. Depois nós vamos entender como oficializar. Eu vou estar mais próxima agora do direcional de vendas. Agora, em janeiro, estou indo lá para fechar o planejamento junto. Tá. Então, assim, estou tendo que pôr um pouco mais do meu tempo, da minha atenção, porque é minha empresa. Né? Sim, não deixa de ser. Eu sou sozinha, mas é minha empresa. Mas hoje eu estou muito tomada com tudo que eu construí, né? Mas você vê muito potencial ainda de crescimento? Porque é uma categoria que... 100 bilhões ano passado? Não chegou a bater, isso era a projeção, bateu menos. Já poderia estar, tá? Já era pra gente ter batido esse número. Eu vejo muita oportunidade, muita. Óbvio que o mercado é outro, a concorrência é outra, as categorias são outras. Acho que uma aposta que foi muito desse ano, da forma que não foi legal, a única inovação não era o que a gente esperava, porque a Fermel sempre performou muito com as inovações. Então, isso sempre foi muito esperado.
Mas eu acredito que se a gente agir rápido, de uma forma sensata e mais alinhada com foco, sabe? Sem querer muitos movimentos, eu acredito que a gente consegue vir com representatividade que a gente quer em giro, em performance, em faturamento, etc e tal. Mas vai ter que agir rápido. Agora, olhando para um ponto de maturidade do mercado, eu acho que o difícil está muito no mercado, porque tem muitos entrantes, sabe, assim, o entendimento. Muito pequenos, Então, tem que ter muita dedicação, assim, talvez a gente tenha que ter sorte, eu falei que a gente tem que talvez achar alguém que consiga pegar o meu melhor e multiplicar com esse olhar de vendas, negócio, cliente, inovação, sabe? E a gente está olhando para boas inovações também agora, assim, eu acho que recuperando nossa essência de novo para isso, que a gente acabou deixando um pouco. Mas acho que tem isso, né? Tem que ser o nosso olhar, né? Para partir de agora. Falando sobre esse seu movimento de educação empresarial, eu já te vi também falando que na Flormel você tinha uma presença grande de lideranças femininas. Muito. Fala um pouquinho sobre isso e aí já explica pra gente qual é o seu atual momento. Eu acho que, assim, eu tive poucas, mas a que eu tive foi bem forte, assim. Minha mãe nunca foi essa empresária, ela foi uma grande empreendedora. Ela empreendeu uma grande ideia, um sonho, batalhou. Só ela sabe da história dela, né? Eu falo que foi gigante, assim, minha mãe é gigante. Mas ela não quis fazer carreira. E vocês conseguem reconhecer isso nela, né? Muito, não que isso claramente. seja reconhecido externamente, né? Claramente. Vocês. E aí eu tive poucas referências de mulheres. Eu sempre de homem, tanto que eu sempre falo de homens. Sócio, mentor, aquilo, fui pedir ajuda para homens. Sempre foi assim. Apesar que eu admiro muitas mulheres, mas eu não as conheço profundamente. E quando eu começo a formar, eu comecei a entender que eu tinha que equalizar entre homens e mulheres. Eu sempre tive muita facilidade e sempre bons resultados com mulheres. Então, sempre 60% das minhas lideranças sempre foram mulheres. Liderança, e não só lideranças, quando eu falo de direção, gestão, até o próprio chão de fábrica, 60% é mulher. Então, sempre dentro Mas de isso era uma premissa pra você ou foi Não, foi acontecendo? orgânico. Nada, nunca foi. Depois, sim. Depois, assim, Se de uma tornou forma uma causa, consciente, assim. nós tínhamos dados e fatos. A gente falou, poxa, legal, é um número. Vamos manter, é um né? posicionamento, é algo dentro. Então, a gente começou a comunicar, dar visibilidade. E seguir como uma cultura. Mas, a princípio, a construção, não. Zero. E eu acho que também vem da minha mãe, porque minha mãe, ela tem um lado feminino, assim, ela tem um lado masculino forte, de posicionamento, de personalidade, mas ela trazia dança, trazia muitas coisas do que ela implementou na cultura da Flormel. E aí, de uma forma genuína, outras mulheres me buscavam, porque eu passei a ser essa referência, né? Então, me indicavam, fala com a Alexandra, eu sou prática, eu sou objetiva, nesse lado. Então, fala com a Alexandra, poxa, a Alexandra fez isso, e eu gostava de ajudar, eu gostava de servir. Porque a educação empresarial é sobre você trazer aquilo que você para ser mentora de uma CEO ou de uma diretora de uma grande empresa. 65 anos de empresa. Fiquei 3 anos e meio com elas. E eu comecei a entender aquele meu papel. E aí, o ano passado, eu fui Shark convidada na 8ª temporada. Esse ano eu fui de novo na 9ª. Conheço o Joel, que está no Movimentos Empresariais, de Educação Empresarial. E gravo um podcast com ele. Aí, conheço... E eu sempre me inspirei no Flávio Augusto. O Joel eu comecei a conhecer mais lá, que gosto muito, assim, da linha da construção dele, do caminho dele. E aí eu entendo que o Flávio estava fundando um movimento gigante, hoje é o maior movimento de educação empresarial, que é a Mentor Legal Society, que ele fala que é maior, já que a Wiser Educação e a Orlando City, então você imagina. Em novembro, fez um ano agora, exatamente em novembro eles me chamam para fazer o convite para entrar como cofundadora. Nós éramos 7 líderes, cada um com a sua história, cada um com o seu segmento. Naquele momento eu falei, poxa, o que eu mais fiz de precioso na minha vida? Falei, tem minhas inovações, tem a transformação do Flormel, mas não é isso. Qual é a minha maior transformação? Falei, poxa, eu amo o processo da preparação da liderança. Assim, se eu puder ajudar outras mulheres, se eu for fazer um movimento de educação, eu vou fazer para mulheres. E aí, eu acho que naquele momento eu respeitei minha intuição, um chamamento. Eu falei, eu quero ser essa referência, eu quero ser esse braço, eu quero ser esse apoio. E de uma forma despretensiosa, de novembro a janeiro, eu estruturei, organizei, contratei jurídico, de repente uma empresa, um PR, nasce uma empresa da Xana Casone, abro uma Parece holding... que faz 10 anos que você está preparando isso. Não fez nem um ano.
E aí, 20 de fevereiro, eu fundei o Clube A. Né? Eu tenho outras entregas, eu palestro. E aí, hoje eu palestro, é engraçado, eu sou contratada pelos maiores congressos de nutrição, medicina. Então, eu permeio muitas esferas. Saúde, Mas você virou uma autoridade, varejo, né? dentro da minha área, dentro do que eu sou boa, do que eu fiz. Então, varejo, aí agora eu tô na área de saúde, agora eu tô no movimento, beleza, vou falar de despertar e transformação da mulher. Então, é engraçado falar, meu Deus, como eu permeio tantas esferas, né? Sim. E o Clube A acaba sendo meu principal projeto, meu principal negócio, porque ele é longo prazo. Ela investe um título, ela fica comigo mais de um ano. Então, Hoje você tem quantas empreendedoras? Eu tenho 43 mulheres. De todos diferentes segmentos? De diferentes Tamanhos. segmentos, tamanhos. Eu tenho mulheres que faturam 250 milhões ano, tem mulheres que faturam 5 milhões ano, 3 milhões. Tem mulher que entrou faturando 1 milhão. Ela já está entregando esse ano quase 10 milhões. Então, assim, é a Alexandra? Não. É o ambiente, é o acesso, a preparação, é a obediência dela de fazer o que tem que ser feito, né? Então, E qual é o caminho que você traça com ela? Você tem um tempo já tem um escopo, né? A gente tem um escopo, até porque a entrega é o que faz o resultado acontecer, né? Então, ela entra, ela tem um olhar, ela tem um cuidado individual. Então, no mínimo, ela tem uma agenda comigo no mês. Depois a gente tem 2 encontros de aulas online ao vivo de capacitação de venda. Aí é muito sobre... Eu trabalho por projeto, né? Vou trabalhar educação financeira, vou trabalhar educação de vendas, vou trabalhar educação, gestão. E aí a gente tem 4 encontros do ano, né? Presenciais. E aí são encontros de 2 dias. E eu falo que é só vivendo para você entender, assim. Porque é transformador, assim, é real, assim, sabe? A ambiência é acesso, né, Maria? Eu não tinha... É algo que eu aprendi, assim, nos últimos 1 ano e 3 meses. O que eu aprendi na minha vida é que eu poderia ter investido mais em bons acessos. Eu só acessei muito aquilo que eu vivia, varejo, a indústria, congresso, feiras, tudo meu segmento, tudo meu segmento. Mas quando você abre... Coisa, né? Mas também foi necessário para fazer o que tinha que ser feito. Mas quando você acessa outros modelos mentais de sucesso, outras pessoas, você... Outro amplia campo, demais, né? é surreal. Você não consegue desver aquilo que você viu. Sim. Sabe? É outra pessoa, assim. É impressionante. Ótimo. Caminhando para o final da nossa conversa, são 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. O que você acha que falta? Porque tem muita empreendedora, mas tem muito negócio que morre também, tem muito negócio que não sai daquilo. Enfim, milhares de problemas, né? Dificuldade de acesso ao crédito, tempo. O que você acha que falta? Acho que 4 grandes dores, tá? Eu falo que são dores mesmo. Porque, no fim, quando a gente fala de dor... hoje tem que buscar você tem que buscar a solução, você tem que buscar a visibilidade, diagnóstico, entendimento. Mas primeiro a falta de autoconfiança. O quão inseguras as mulheres são. Historicamente, socialmente falando, culturalmente falando, extremamente. Não é só, eu sou zero ativista, tá? Eu deixo isso bem claro, mas é para com o homem, é para com uma oportunidade, é para com... Para com outras mulheres. Vai falar, será que eu vou sair dessa aqui, eu tô aqui como CLT, eu vou empreender? Primeiro, a falta de confiança em si. Segundo, a autoestima, o quão isso fragiliza a gente ao extremo, por uma questão de padrões, né? Referências, de às vezes estar ali, achar que você é menos, síndrome da impostora, porque eu escuto isso o tempo todo, tá? O tempo todo. Estou falando de 43 mulheres, mas eu tenho programas de comunidade, que aí eu estou falando de mais de 2.000 mulheres que permeiam. Então, são mulheres que ainda não têm a condição de estar ali. Gostaria, mas não tem. Então, você vê outra esfera ali. Terceiro, gestão de tempo. A mulher é zero prática, zero objetivo, zero intencional. Ela fala que quer fazer um almoço de negócio comigo, ela chega falando, pergunta do filho, ela olha a roupa, ela não sabe o que ela quer falar comigo, qual é o objetivo dela, com qual prazo. Se eu pergunto pra ela, não tem visibilidade dos dados. Não sei, tem que falar com fulano. Mas isso aí é importante. E o negócio é dela. E a gestão de tempo, é o tempo dela. Aí ela se perde, porque aí você fala... quantas pessoas chegam e falam comigo e falam, abre suas redes sociais e quanto tempo você tá no Instagram? E você acabou de falar que você não tem tempo de fazer exercício, não tem tempo de ficar com seu filho, que você não faz isso, porque disso. Elas choram. Às vezes dá 3, 4 horas. 3, 4 horas. É bizarro. E o quarto, último, educação financeira. 79%. Hoje eu sou muito próxima da Carol Pfeiffer, 2 anos com ela, a gente tá em negócios juntos. E a Carol é uma grande estudiosa na área de educação financeira, ela permeia, né, a área dela é essa. 79% das mulheres não têm educação financeira. Ou seja, são endividadas, elas gastam mais do que ganham, elas dependem de outras pessoas. Então, quando eu olho para isso, a maior oportunidade
estão nesses 4 grandes pilares. Não barra nem no técnico, então. A gente tá ainda Não, passos atrás não, mas ainda, não né? tem, mas aí onde entra o técnico? Porque sempre vai ser um processo do autoconhecimento, a coragem de acessar isso, mais da preparação. Então, quando a gente fala de... E aí é muito sobre o seu momento. Eu posso perguntar para você agora, qual é o seu momento? Você pode falar, Lê, meu momento é, estou estagnada, eu estou parada no mesmo lugar, eu ganhei a mesma coisa, eu tô sem projeto, tô sem sonho. Então, peraí, para que a gente, para prover autoconfiança, autoestima, gestão de tempo e educação financeira para você, nós vamos olhar para o seu momento e nós vamos criar um plano de ação, um mapeamento, diagnóstico para que você possa caminhar. Sim. E aí tem respostas técnicas. Pode ser que você tenha que desenvolver novas habilidades, pode ser que você tenha que desenvolver novas entregas. Ah, mas na autoestima, não, mas não me acho capaz de falar na cidade, não me acho capaz de estar no palco, não me acho capaz de ensinar ninguém. Aí a gente vai desenvolvendo tudo isso. E aí o ponto-chave é que qualquer negócio que você tenha, isso que é um ponto-chave, qualquer negócio que você tenha, você precisa ter a referência, você precisa ter a força de um líder. Então, hoje eu sou essa mulher, essa líder para essas mulheres, onde eu trago coragem, onde eu permeio, fomento o que? Força, competência técnica, eu sou muito boa de narrativa, eu sou muito boa de comunicação, eu sou muito boa de vendas, eu não sou boa em tudo, mas onde eu sou boa, eu estou disposta a treiná-las e prepará-las. E eu sei essa força para elas. E você puxa. Eu sou essa mulher que dou o palco, eu sou a mulher que eu quero ver elas realizarem os objetivos dela. Então, quando elas estão comigo, elas já passam a ser mais fortes. Elas já se veem. Tem uma frase da Polly maravilhosa, que ela tá dentro do clube. Eu falo que o meu clube é time, tá? Eu cuido delas como time, eu trato elas como time. É feedback, é antifrágil, é objetivo, é clareza. Não queira que eu seja sua mãe e seu pai, não você. Não tô aqui pra isso. E a Polly, ela fala, como você se sente, é uma frase dela, como você se sente é como o outro te vê. Sim. Se o líder, se você se entra sentindo despreparado, isso, aquilo, até incapaz, fisicamente, tudo, é assim que todo mundo vai te ver, um fracassado. Uma mulher frágil, uma mulher escalável, uma mulher prolixa, uma mulher... Então, quando eu começo a permear isso para elas, e eu começo a ver elas começam a se... olhar de outra forma. É incrível, isso é incrível, é incrível. Incrível, eu sou suspeita, né? E eu tinha preconceito, tá? Eu tinha, assim, até hoje, eu deixo bem claro, eu sou líder de movimento de educação empresarial, porque é isso, eu lidero um movimento, eu tenho que tomar decisões todos os dias, eu tenho que liderar pessoas, eu tenho que conhecer elas, eu tenho que entender competência, eu tenho que entender o que é bom para elas no momento delas. Minha empresa, entre os meus erros e acertos, o que eu mais acertei foi o meu momento, o meu negócio hoje é a estruturação, é a escala, estamos crescendo no varejo, eu estou perdendo margem, então é olhar para a margem, vender produto bom com margem boa, então é olhar o que o momento dela pede e eu corresponder. Então é time, é o tempo todo time. Então se o negócio dela for bem, os negócios delas, eu também estou indo bem. E as coisas prosperam, né? Então esse é o caminho. É muita influência, é muita inspiração. Eu acho que o recado tá dado. Muito bom. Quero muito te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo. Sei que a sua agenda é concorrida. Não, mas foi ótimo agradeço. Esse papo. Espero que você inspire aí quem nos acompanha, esses pequenos empreendedores. Não, eu que agradeço. Que eles sejam grandes como você um dia. Eu que agradeço. Deixa aí, quem quiser seguir também nas redes sociais, deixa na Casone, então estou lá. Ótimo. Obrigada a todos que nos acompanham. Para quem quiser acompanhar outras notícias, é só acessar www.decomércio.com.br.